Deus abençoe, irmãos. Amém, amém. Nós vamos ler em Apocalipse, capítulo 2. Apocalipse 2, versículo 1 e 2. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso: isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus. E puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achaste mentirosos. Amado Criador, como dependemos de Ti. Para cada palavra falada, precisamos da Tua direção. Podemos falhar em muitos lugares, mas não podemos falhar no púlpito, na palavra, na pregação, na orientação, na revelação, na luz da hora. Por isso, estamos aqui suplicando mais uma vez que Tu nos conceda graça, porque eu tenho que ter graça para com meus irmãos, ministros, apóstolos, obreiros, diáconos, evangelistas, mestres. Eu tenho que ter graça para com eles, e eu preciso da Sua graça para isto. Fale conosco, orienta-nos para que as pessoas que nos ouvem possam serem beneficiadas com a Sua palavra. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar, irmãos. A palavra faz a diferença. Os apóstolos, sendo os primeiros, eles tinham a doutrina original, e qualquer outra mensagem que não combinasse com a que eles pregavam, aquilo era falso, porque eles foram o modelo. Ninguém pode fazer uma coisa fora do modelo, aquele molde. E o evangelho primitivo, o evangelho de Paulo, de Pedro, dos demais, foi um evangelho que serviu como modelo, ao ponto de Paulo falar em Gálatas 1, 8 e 9, ainda que nós mesmos, Paulo podia falar assim: se eu desviar e trazer para vocês um outro evangelho, vocês não aceitam, não. Ainda que nós mesmos, ou um anjo vindo do céu, vos pregar evangelho além do que temos pregado, seja anátema, seja excomungado. Isso é o que é o anátema, excomunhão. O evangelho que não está de acordo com Paulo. Agora Paulo diz: ainda que nós, que era ele mesmo, ele, Timóteo, Filemão, ainda que nós vier pregar um outro evangelho, vocês não recebem, não. Porque Paulo sabia que o que Deus tinha dado já era o original. Você não pode mexer no original.
Você tem que mexer em você. Era como a capa de Elias. Não podia mexer na capa. Eliseu quis a capa de Elias. Eu quero porção dobrada do seu espírito. Elias disse: se você me vir quando eu for tomado de ti, então se te dará. E ele viu. E o que Elias deixou cair foi a capa. Aí Eliseu pegou a capa. Agora, se a capa era mais fina e Eliseu era gordo, ele tinha que emagrecer, porque ele tinha que caber dentro da capa. Não podia aumentar a capa. E se Eliseu, a capa fosse grande e Eliseu fosse pequeno, ele tinha que crescer, tinha que engordar, porque não pode cortar a capa. Aí nós temos na mensagem do profeta estas coisas. Não se corta a mensagem, não se corta a capa, não se corta a Bíblia. Então eu tenho que me enquadrar com a Bíblia. A Bíblia não tem que enquadrar ao meu molde, mas eu tenho que me enquadrar aos moldes da Bíblia. E assim é cada um de nós. Tem muitos que querem fazer a Bíblia dar certo com eles. Não, é você que tem que dar certo com a Bíblia. É você que, se tem que tirar, tira um pouco. Se você tem que engordar, receber mais do Espírito Santo, receba, para poder encher a capa. Mas não pode mexer na capa, não pode mexer na mensagem. A Bíblia, ela é tão perfeita que não pode mexer nela. Nem um jota, nem um tio. E São João veio no capítulo 22, verso 17 e 18, ele vem ensinando isso de Apocalipse. Não pode aumentar e não pode diminuir, porque aquele que fizer isso, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa. Então eu tenho que ajustar minha vida de acordo com a Bíblia. Eu tenho que ajustar minha fé, que é a mais perigosa. É ajustar a fé de acordo com a Bíblia. Porque se a fé não está adequada, agora é hora de gemer, porque eu tenho que colocar a minha fé de acordo com a Bíblia. E o importante, meus irmãos, que Deus tem gente em todas as épocas para fazer com que a sua fé enquadre com a Bíblia. Deixa eu te dar um exemplo. Quando Jesus veio, fariseus, saduceus, herodianos, aquele povo dos dias de Jesus já tinha uma fé. E ninguém podia mexer na fé deles. Por isso eles não admitiram Jesus. Porque eles tinham uma fé em Moisés. Eles tinham uma fé na lei. E Jesus chegou e mostrou para eles coisas diferentes. E eles tinham que ajustar a fé deles com a palavra de Jesus naquele dia. Mas eles não deram conta. Eles disseram: não, nós queremos ficar com a nossa fé. Agora eu sei, eles estavam escrevendo Bíblia. Moisés estava escrevendo Bíblia. Paulo estava escrevendo Bíblia. João do Apocalipse estava escrevendo Bíblia. Ninguém pode mexer agora nessa Bíblia. Mas o mais importante para a hora que vivemos é que tem uma partezinha na Bíblia que diz que não foi escrito, que eram os 7 trovões, que não foi escrito. Diz para João: não escreva. E o William Branham veio e provou para nós que já está lá dentro, que já está escrito, porque não pode aumentar nem diminuir. Então aqueles 7 trovões, João nem podia escrever o que ele ouviu, porque se ele escrevesse, teria coisas repetidas e não podia ter aquela parte repetida. Porque nós temos repetições da Bíblia. Nós temos salmos que tem algumas repetições um salmo do outro. Nós temos o Novo Testamento que vem falando coisas do Velho Testamento. Mas quando chegou nos 7 trovões, ele diz: não escreva. Não é para repetir, porque se começar a repetir, ele fica sabendo.
Então não escreva, não repita. Isso faz tão certo com a mensagem do profeta, e até com a terceira etapa, que Deus falou para ele: não diga a ninguém. Então Deus vem e fala para João: não escreva. Deus vem e diz para William Branham: não diga a ninguém. E depois você vai ter que encontrar na Bíblia e na mensagem para poder ir no rápido, porque o que Deus diz para João não escrever, já estava escrito. O que Deus diz para William Branham não falar para os outros, William Branham pregou. Ele não disse, ele pregou. Não diga a ninguém. Deus não falou para ele que não podia pregar para o povo. Não diga a ninguém. E ele não disse para ninguém. Eles perguntaram da primeira etapa, ele falou. Eles perguntaram da segunda etapa, ele falou. Eles perguntaram da terceira etapa, ele disse: disto vocês não vão saber, porque eu vou levar. Está no meu coração. Ele não falou. Aquilo ele não falou. E quando chegou lá em 1965, os ungidos dos últimos dias, 373, 374, ele olha assim e diz para o povo: a terceira etapa foi a abertura da palavra, a revelação dos 7 selos, o que estava escrito. Está lá. Então já é o que está pregado. Alguém chegou até a falar para o irmão Branham: o que você disse poderia muito bem fazer o 23º capítulo de Apocalipse. Irmão Branham diz: muito bem, só que tem uma coisa, eu não posso fazer isso. Ele diz: mas por que não pode? Porque está escrito que não pode aumentar nem diminuir. Então eles poderiam querer pegar o irmão Branham, mas também o que o profeta estava pregando era tão profundo e era tão maravilhoso, e que para aquele indivíduo, se colocasse no 23º de Apocalipse, dava certo. Mas porque aquele homem que falou com o irmão Branham não era profeta, mas o homem que conversou com o irmão Branham era profeta. Aí o irmão Branham diz: não pode, porque o irmão Branham sabia que não pode aumentar nem diminuir. Alguém diz: mas não precisa ser profeta para saber disso. É porque vocês nunca escutaram uma mensagem sobressalente. Vocês estão escutando histórias de Jesus, história dos apóstolos. Vocês nunca ouviram uma mensagem eficaz. Vocês nunca ouviram uma mensagem penetrante. E quem esteve nas reuniões de William Branham ouviram mensagens que a Bíblia ficou nova para eles. Foi tão tremendo que as pessoas diziam: isso dá para escrever uma outra Bíblia. Porque a revelação da Bíblia inova a Bíblia. Porque a Bíblia, do jeito que ela está na mão de todo mundo, todo pregador, toda denominação, ficou um livro comum. Mas quando Deus manda um profeta e aquele livro é revelado, há uma interpretação da Bíblia que somente um profeta pode fazer, porque ele é o intérprete da palavra de Deus. Um profeta, porque um profeta não aumenta e nem diminui. Um profeta dá o que é para mim e para você. Então, quando o irmão Branham deu a mensagem, aquilo foi tão tremendo nos seus dias, que aquilo era novo. E as pessoas tinham que receber aquela mensagem. E tinham que adequar a fé deles, ou delas, à mensagem do dia. E eles diziam: não, nós cremos em Pedro, nós cremos em Paulo. Eles diziam: nós cremos em Moisés. E Jesus diz: Moisés falou a meu respeito. Eles dizem aí: nós cremos em Pedro, em Paulo, em Jesus. Mas Jesus falou do Branham. Irmão Branham não podia falar isso, mas eu posso. Sabe o que eu poderia dizer? Jesus, se eu estivesse... Deixa eu fazer o papel de William Branham agora. Deus me perdoe por tomar esse lugar nesse momento. Fazer um pequeno drama de William Branham, e como Jesus conversando com fariseus e saduceus,
com os judeus, e eles dizendo, mas nós temos por pai a Moisés. E Jesus diz, Moisés falou a meu respeito. Então deixa eu fazer um drama aqui. Eles dizem, não, nós cremos em Jesus. Aí eu digo, mas Jesus falou a meu respeito. Falou a respeito do Elias. Ele não tem que dar nome. Ele diz, Elias é o ministério. O ministério estaria um homem. Jesus falou a meu respeito. Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Eu estou fazendo um drama de William Branham agora, certo? Estou tomando esse lugar para mostrar para você o que isto é maravilhoso. Moisés falou a meu respeito, Abraão falou a meu respeito. Oh, meus irmãos, Jesus não falou só que Abraão falou a meu respeito. Jesus falou, Abraão viu o meu dia e se alegrou. E eles se enervaram contra Jesus. Que Jesus diz, Abraão viu o meu dia. Moisés falou a meu respeito. Agora Jesus viu o dia do Elias. Desse Elias aqui. Quando ele veio do monte da transfiguração, em São Mateus 17, 11, ele tinha descido do monte da transfiguração. Jesus viu Moisés e Elias, esteve com eles, e Jesus viu Elias dessa era. Oh, mais uma. Jesus viu o meu dia. William Branham dizendo, Jesus viu o meu dia. O Elias desta era podia dizer, Jesus viu o meu dia. Oh, eu creio em Jesus. Não, mas Jesus viu o meu dia. Você sabe o que é isso? É que aquele dia que Jesus viu, se você rejeita o dia que Jesus viu, o dia que Elias viria e restauraria todas as coisas, você rejeita aquele dia, você está rejeitando aquele Jesus que viu. Você está dizendo, eu não aceito o que ele viu, mas eu aceito. Amém? Eu aceito o que ele viu. Jesus viu o meu dia, o dia do Elias. Aleluia. Isso é tão tremendo, irmãos. Você caminha para João, o evangelista, lá em Apocalipse, e alguém diz, ó, eu prego sobre João, eu gosto do João, lá do Apocalipse, eu gosto do evangelista, do amor. Ele viu o meu dia. João viu o meu dia, o dia do sétimo anjo. João viu o meu dia. João falou a meu respeito. Aleluia. Isso deve mexer com a gente. A palavra faz a diferença. É a palavra que faz a diferença. Não é a interpretação minha ou de qualquer homem. É a palavra que faz a diferença. Você olha na palavra, ela faz a diferença. Ela mostra o que eu preciso ver. O que é diferença? É diferença porque é a falta de semelhança. Não se assemelha. Então é uma diferença. E a palavra faz a diferença. Porque a palavra tem a semelhança certa. E a outra doutrina não tem semelhança. Falta de semelhança. E faltando a semelhança, a palavra faz a diferença. E a palavra diz, olha, eu posso provar. Irmão Branham diz que não foram os discípulos ou os irmãos que provaram os apóstolos, mas foi a palavra. A palavra, eu tenho aqui vários parágrafos, provavelmente que não vou dar conta de entregar tudo aqui para vocês, que está na era de Éfeso, parágrafo 50, 52 e 57... Está aí, você já tem tudo na mão, certo? Vou ler aqui os ungidos dos últimos dias. Porque quem não é enganado é o eleito. Porque o eleito tem o que faz a diferença. A palavra. Aleluia. Eu creio que eu devo ler para vocês aqui Malaquias, o seu último capítulo. Capítulo 3 de Malaquias, versículo 18. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio,
entre o que serve a Deus e o que não serve. Então vereis a diferença. A vida cristã, irmãos, ela é uma vida tão perfeita que faz diferença com o não cristão. A vida revelada nessa mensagem da terceira etapa faz a diferença. A vida revelada. Vereis a diferença no cabelo, não. O cabelo, as irmãs são todas iguais. Primeira, segunda, terceira etapa e até algumas pentecostais. Roupa, não, roupas são todas iguais. Primeira, segunda, terceira etapa, são todas iguais. Na roupa não faz a diferença, no cabelo não faz a diferença. O que faz a diferença é a palavra. É a mensagem da hora, é quem faz a diferença. O resto é igual. O irmão Branham mostra aqui nos ungidos dos últimos dias que nem os sinais faz a diferença. Ele diz que os sinais somos iguais. Os pentecostais curam, expulsam demônio, falam em línguas igual nós mesmos. Eu sei que tem muitos aqui que não têm experiência de língua estranha, não tem experiência muito de cura. Talvez você não tenha experiência, mas eu tenho experiência de língua estranha, de cura, de profecia. Eu tenho experiência. Mas o que faz a diferença não é a língua, não é profecia, não é cura, é a palavra. A palavra faz a diferença. Se você for através de cura, os pentecostais têm, gente da primeira e segunda etapa também tem, e a terceira também tem. Então, não são estes sinais que fazem a diferença, é a palavra em sua totalidade, na revelação. Eu quero chegar lá, onde você já conhece, mas até que eu chego lá, eu tenho que ir vendo essas coisas. João viu o meu dia. Aleluia. Alguém diz, mas vai aparecer uma noiva. Então, João viu o meu dia. Ele me viu. Você diz que vai aparecer? João viu o meu dia. João falou a meu respeito. Ele falou a meu respeito. Você pertence a essa esposa de Jesus Cristo? João falou. João deu uma olhada nela. Diz, ela é a esposa. Ele diz, o Espírito e a esposa dizem a mesma coisa. A mesma coisa. Isto tem semelhança. Isso não tem diferença. O Espírito, o profeta e a esposa dizem a mesma coisa. Isso é o que o profeta diz, é o que a Bíblia diz. Porque o profeta diz a palavra, o Espírito diz a palavra e a esposa diz a palavra. Então vereis a diferença entre a esposa e as denominações. Porque elas não dizem a palavra. Elas dizem um credo, não a palavra. O que faz a diferença é a palavra. Amém? Amém. Aleluia. É muita coisa boa, que é bom de golinho assim, de pouquinho, porque dá vontade de voltar a escutar mais um pouco, beber mais um pouquinho da palavra, comer mais um pouco. Você vê, a Bíblia, temos aí um espaço de 6.000 anos, 6.000 anos, mas teve certas cenas que são marcantes na Bíblia. Tem a cena do Éden, que Deus vinha na viração do dia. A cena. Temos a cena da saída do Egito, Deus usando um homem, e no deserto, Deus dizendo para Moisés, eu não vou mais com vocês, vou mandar um anjo, porque se eu for com vocês, eu destruo este povo obstinado. Deus precisou tratar com eles através dentro de um escafano, de um ser humano, para poder andar com eles. Senão Deus os destruiria. E assim mesmo Deus os destruiu. É interessante a Bíblia, é importante Deus falar coisas e mudar aquilo. Ele diz, eu não vou com vocês, porque senão eu os destruo. E daqui a pouco ele parou de ir, vai a coluna de fogo, vai Josué, e o povo foi destruído assim mesmo, por causa da rebeldia do povo. Não é Deus que destrói, é a sua rebeldia. Não é Deus, é a rebeldia do povo, é a teimosia.
das pessoas. Eles nunca olham para a palavra, eles olham para as nações, querem ser igual às outras igrejas, igual às outras nações. Que diferença temos nós da mensagem com os denominacionais, quando todo mundo conhece no Brasil um cabeça também? Que diferença tem se não tiver a palavra? E na primeira e segunda etapa, nós somos igual aos outros mesmo, não tem diferença. Mas vem para a terceira etapa. A terceira etapa mostrou para o próprio profeta que fazia 20 anos que eles não tinham uma denominação entre eles. A terceira etapa mostrou para o profeta, ele estava chegando ali e ele diz: tem 20 anos que não tem uma denominação no nosso meio. Ele pregava em todo lugar, ele ia a toda denominação. Ele podia ir porque ele era livre, ele era um profeta, mas depois que começaram a entrar os lobos vorazes, os que dizem ser apóstolos e não são, os que dizem ser pastores e não são, os que dizem ser mestres e não são, aí começou a dizer para o grupo: você não vai ali, não vai acolá, não tenha companheirismo com aquele ali, não tenha companheirismo com o outro. No tempo de William Branham, que a palavra agia corretamente, ele deixava o povo ter companheirismo com todo mundo. A própria esposa de um irmão ou uma esposa da igreja dizia: o meu marido quer que eu vá com ele na sua igreja. Devo ir, irmão Branham? Diz: vá, seja sal e eles sentirão sede. Em outras palavras, vá, você tem a palavra. Você tendo a palavra, você pode ir em todo lugar. Ô irmãos, isso daqui, há uma diferença de quem tem toda a palavra e pode ir em todo lugar, e de quem não tem a palavra e tem dúvida e vai em todo lugar. Tem gente que tem dúvida e vai em todo lugar, porque eles não têm revelação do que eles ouvem. E nós temos esse tipo de gente dentro do tabernáculo, porque não tem luz e vai em todo lugar. Mas tem aqueles que têm revelação e pode ir em todo lugar. Eles têm revelação, aí eles podem ir em todo lugar. Você não pode ser privado de ir num lugar. Vai em todo lugar que você quiser. Você pode ir em todo lugar. E o irmão Branham diz assim: e eu te garanto que você não fará nada errado. Vai! Você não fará nada errado. E isso é a segurança que dá a palavra, porque a palavra faz a diferença, não sinais. Sinais todo mundo tem, gente. Os pentecostais têm, o povo da mensagem tem. Mas agora o que faz a diferença nesse dia em que vivemos? Vamos voltar lá atrás. O que fez a diferença da mensagem do William Branham com os pentecostais, de não aceitá-lo mais dentro de suas igrejas, foi a revelação da palavra. Foi a abertura dos selos. Irmão Branham pregou nas igrejas, mas quando revelou os selos, já não estava tendo mais entrada às denominações. Eles começaram a deixar o irmão Branham de lado, e o próprio irmão Branham, nas suas mensagens, diz: eu estou num deserto, e Deus um dia vai me tirar desse deserto. Sabe por quê? Ele diz: eu estou aqui. Ele falou na cidade lá, ele estava em Tucson por 3 anos, e vocês nunca me convidaram ao seu púlpito. Já pensou bem um homem como profeta? Só porque ele tinha pregado os selos, a forma que ele pregou aquela revelação da palavra, eles não convocaram mais o irmão Branham ao púlpito. A África dizia: nós queremos você aqui para orar para os enfermos, mas não para a doutrina. Que tristeza! Como pode cada pessoa moribunda dizer: nós queremos aqui porque queremos cura, mas não queremos sua doutrina. Jesus, nós te queremos, mas curando a Lázaro, ressuscitando o filho da viúva em Naim, curando a filha de Jairo, né? Levantando-a da morte. Nós queremos, mas agora que tu dizes que tem que comer sua carne e beber seu sangue, nós não te queremos, não. E era ali que eles deveriam querê-lo.
É na abertura da palavra que eles deveriam ter crido no irmão Brana. E gente dentro da mensagem até hoje não sabe disso, porque nós não sabíamos também. Temos que ter misericórdia dos outros agora. Porque nós não sabíamos. Ninguém nunca falou para nós sobre isso. Aí vamos chegando à mensagem do dia. A palavra faz a diferença. 248, os ungidos. Veja agora, quão formoso entra isto. Notem, os ungidos poderão, os verdadeiramente escolhidos, predestinados, Efésios 5:1, ou melhor, 1:5, serão ordenados, escolhidos. Eles são os únicos que isto não enganaria. Vejam, os profetas ungidos serão falsos, e ali entre isto haverá os verdadeiros ungidos. Isso que é de amargar a vida, é que os falsos ungidos terão o seu ministério, e os verdadeiros ungidos estarão ali dentro dos falsos. E só o eleito que não é enganado, só o eleito, ele é predestinado para poder ver a palavra que faz a diferença. O que fez a diferença de Israel com as outras nações, irmão Brana diz que era Deus. Só Deus. E o que Deus é? A palavra. No princípio era o verbo é a palavra. É o que fez a diferença. O que fez a diferença nos dias de Jesus, e os fariseus e saduceus e os bons judeus do seu dia, foi a palavra. Que palavra? O Emanuel, Jesus, a palavra feita carne. Foi a diferença entre eles. Eles não perceberam, mas ali estava a diferença, Deus numa carne. O que fez a diferença em 1963, William Brana e as demais denominações que sempre gostavam de ouvi-lo, a única coisa era a palavra fazendo a diferença. William Brana era o homem que dava a mão para o assembleiano, para o católico, ele tinha bons amigos católicos, porque ele tinha o espírito certo, que ele não fazia a separação. Vereis a diferença, a palavra faz a diferença. A palavra, e quando William Brana pregou a palavra, muita gente boa o deixou de lado, porque era outra vez a manifestação da palavra. Malaquias 4 esteve encarnado aqui no mundo. Apocalipse 10:7 esteve encarnado num homem. Zacarias 14:6 e 7 nasceu numa casa de pau a pique. Isto é a verdade. O restaurador prometido por Jesus em Mateus 17:11 veio em carne. Deus estava restaurando através deste ministério na terra, mas eles não puderam vê-lo. Jesus dizia: ele viu o meu dia, Abraão viu o meu dia, e vocês não veem. Abraão me viu, 2000 anos de diferença, e vocês não me veem. E eu estou aqui. Abraão me viu lá atrás, e eu estou aqui. William Brana podia dizer: Jesus me viu há 2000 anos atrás, em Mateus 17:11, e você não me vê. Pedro me viu em Atos 3:19-21, que o céu tinha que conter-se até o tempo da restauração de tudo que Deus falou pela boca de seus santos profetas. Pedro viu o meu dia. E vocês, americanos, não veem? João Evangelista viu o meu dia, me chamou de anjo. E vocês não veem?
Aleluia, aleluia. Agora pensa bem, tanta coisa que João viu que o povo não consegue ver. E o que João chorou, logo Deus pôs uma parada naquele choro. Oh, meus irmãos, choro por dinheiro, choro por mulher, choro por homem, choro por igreja, choro por coisas naturais. Deus não vai pôr uma parada nisso não. Nós estamos no tempo de Deus pôr uma parada, dar uma brecada no choro de um irmão, de uma irmã humilde que diz: Senhor, o livro que ninguém pode olhar para ele. William Branham diz que ele veio aberto. E eu creio nisto. Sabe o que é isto? É Deus dizendo: então pare de chorar. Sua fé está estabelecida. Não estabeleça sua fé fora do cumprimento da palavra do dia. Quando os selos foram abertos, o Cordeiro teve que sair do trono para isso. A intercessão teve que terminar. A era teve que acabar. Aleluia! Então você tem que olhar para essas coisas e ver isto. De João viu o meu dia, viu o meu dia de Cordeiro. Mas João teve o privilégio que outro não teve. Foi por isso que Jesus disse: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, e tu fique calado. João permaneceu até que Jesus viesse. Eles pensavam que João não ia morrer. Não era isso, é que ele ia vir para ele. Oh, aleluia! Ele ia vir para ele lá no Apocalipse. E Jesus já estava dizendo para ele o que ia acontecer. Se eu quero que ele permaneça até que eu volte. João viu a vinda do Senhor. Sabe quem vê a vinda do Senhor? É só João, o eleito. A esposa eleita. João aponta para a igreja eleita, para a noiva eleita, para a esposa eleita, para a senhora eleita. João, evangelista lá do Apocalipse, ele aponta para nós. João viu. Aleluia. E eu vi, e você viu. Agora eu posso dizer: eu vi também. Eu vi esse dia da vinda do Senhor, que não foi dito para ninguém. Eu vi esse dia. Eu vivo nesse dia. Aleluia. Isso só tem que fazer bem, que faz a diferença. Não cheguei lá ainda. Vejam, os profetas ungidos serão falsos, e ali entre isto haverá os verdadeiros ungidos. Como vamos fazer diferença? Por meio da palavra. Vocês veem como vem uma mensagem? Só assim. Como vamos fazer a diferença? Por meio da palavra, como temos feito em sombras. Se o vem, digo amém. Só a palavra os separará, não os sinais, não. Farão os mesmos sinais, porém a palavra é que fará a diferença. Farão os mesmos sinais, crerão no mesmo profeta, mas a palavra faz a diferença. O Cordeiro converteu em leão. Isso faz a diferença. A diferença hoje é feita pela própria palavra, que o Cordeiro converteu em leão. A diferença está em Apocalipse 5, que agora o cumprimento está em Apocalipse 10, e já foi cumprido isto. Já aconteceu. E eu creio nisto. E isso faz a diferença entre os crentes da mensagem. Não somos nós os melhores, nem os piores, mas é a palavra que está em mim e em vocês que faz a diferença. Se você crê que o profeta foi profeta, então você tem que crer que os selos foram revelados. Se você crê que William Branham foi o sétimo anjo, você tem que crer que os selos foram revelados e que o livrinho esteve aberto. Se você crê que o livrinho esteve aberto, você tem que crer que o profeta fez tudo, porque ele não veio com o livro meio aberto, ele veio com o livro aberto. Amém? Então, isso faz a diferença entre aqueles que crê que o irmão Branham tem que ressuscitar, porque isso faz a diferença.
Porque eles não têm a semelhança com a palavra. Então a palavra faz a diferença. Quem crê que o irmão Branham vai fazer alguma coisa ainda, eles têm que ver que não se assemelha à palavra. Há uma diferença, porque não há uma semelhança da palavra entre eles. Não há. Eles não estão se assemelhando, igualando à palavra do dia. Fazer diferença quer dizer fazer distinção. O que faz a diferença? É a palavra. A palavra me separa, não é eu que me separo. A palavra me separa. Não foi Israel que queria viver num cantinho. A palavra separou Israel e diz: eu te quero sozinho, sem cabeça, sem rei, sem denominação. Eu te quero assim, simplesmente quero te liderar através de Samuel, que ele é rei, sacerdote e profeta. Esta é a palavra de Deus que fazia diferença. Mas o que Israel gritou? Queremos um rei. Não queremos ser diferentes. Queremos nos misturar com os outros. Queremos estar igual aos outros. Então vereis a diferença entre Josué e Caleb, que permaneceu ao lado da palavra do dia, e os demais que morreram no deserto. Só 2 escapou de 2 milhões de pessoas que saíram do Egito. Só 2 escapou. Você não tem que pensar em muita gente que vai escapar do tempo que o irmão Branham veio na terra. É 2 também. É o tipo. É 2, não sei quantos. É 2, talvez 2 mais 2 é 4. É 2, mas é muito pouco. Isso é uma quantia muito pequena. Por quê? Porque os demais morrem no deserto. Não veio o meu dia. Viveram no dia de Malaquias 4 e não viram. Viveram no dia de Apocalipse 10, da vinda do Senhor, que é o anjo forte vindo com o livrinho aberto na mão, no monte pôr do sol. Viram ele, viram a fotografia, viveram no dia, mas não viram o dia. E eu não vivi naquele dia e estou vendo o dia. Você não viveu e está vendo aquele dia. O que faz a diferença? É a palavra. Qual a diferença entre nós e os demais crentes da mensagem do profeta hoje? É Apocalipse 5 e 10. A diferença é que eles estão em Apocalipse 5 e nós estamos em Apocalipse 10. A palavra faz a diferença. O que é Apocalipse 5? É cordeiro. O que é Apocalipse 10? É leão. O que é Apocalipse 5? É livro fechado. O que é Apocalipse 10? É livro aberto. Isso faz a diferença. Eu e vocês estamos vivendo nos dias do livro aberto. A palavra faz a diferença. O cumprimento de Apocalipse 10 já fez a diferença. Entre nós, entre qualquer ministro, entre qualquer pastor, entre qualquer obreiro, entre qualquer diácono. Não são roupa, não é cabelo, nada disso. E também não é nem escândalo. Nem escândalo. Porque pode ter escândalo na primeira e segunda etapa e pode ter escândalo dentro do povo da terceira etapa. Não é isso que faz a diferença. Isso somos iguais, porque isso mostra que todos somos carnais. Isso somos iguais. O que faz a diferença é a palavra. Não importa o que suceda, a palavra está aqui. Ela é verdade. Apocalipse 10 está cumprido. Senhor, muito obrigado. Porque encontramos o livro aberto. Estamos vivendo no dia que estamos tendo uma prova tremenda. Se aqueles discípulos, aqueles homens lá da primeira era de Éfeso, provaram e viram que aqueles demais eram falsos apóstolos, porque eles puseram a prova através da palavra e viram que eles não eram os verdadeiros. E hoje o Senhor tem que colocar a mim e a qualquer homem pregador diante de Apocalipse 10 e ver o que é que faz a diferença. É a palavra. Quem crê que Apocalipse 10 foi revelado, manifestado em carne, então crê que os selos foram revelados, que a terceira etapa já cumpriu na abertura dos selos. Ajuda-nos, ó Pai, ajuda esse povo a entender o intervalo 25, que o 7º anjo estaria na terra no tempo da sua vinda. Senhor, eles viveram esse dia e não viram, e nós estamos vivendo aqui há 40 anos depois do acontecimento, e estamos vendo o que aconteceu. Obrigado, Pai.
Em nome do Senhor Jesus Cristo, ajuda-nos a viver com esta palavra que faz a diferença, mas nos faz amar uns aos outros e poder dar a mão de companheirismo a cada um. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Quem na areia constrói, vê a casa cair, a procela destrói quando chega a rugir. Se o vento soprar, em perigo há de estar, sobre a areia mansão, sem firmeza no chão. Quem na rocha constrói tem descanso real, não se abala a mansão no maior temporal. Se o vento soprar, bem segura de estar, pode o vento rugir e a tormenta cair. Real, sobre a qual sem tardar tua vida eterna deves edificar. Se a morte rugir, nem cuidado terás, pois nas mãos de Jesus bem seguro estarás. Bem seguro tens a beleza da cor e a ternura das aves, tens a pureza da flor de perfume suave, tens um aroma singelo que passa sem pressa. Tens em tuas mãos as palavras de ricas promessas. Tens em tuas mãos uma mina de ricos tesouros, mais preciosos que a prata, mais ricos que o ouro. Tens a vitória na morte, tens o segredo da vida, e só tu és meu Deus. Tens a sublime inocência no olhar da criança, e no dia a dia da vida és a esperança de um barco que vai para o mar, mas que espera voltar, de que amanhã novamente o sol brilhará. Tens em tuas mãos uma mina de ricos tesouros, mais preciosos que a prata, mais ricos que o ouro. Tens a vitória na morte, tens o segredo da vida, e só tu és, e só tu és, e só tu és